Bom dia, crianças do terceiro ano. Hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de ciência, que está lá no módulo 2, capítulo 5, página 222. O nosso tema de hoje é um tema maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele vai dar continuidade da nossa aula passada. Na aula passada nós falamos sobre o quê? Sobre luz solar, sobre a existência dessa luz no nosso planeta, sobre a importância dessa luz natural que é para quê? Para a vida de todas as espécies de seres vivos. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? O cuidado com a luz solar para quê? Para evitar danos à saúde. Então, nós já falamos que ela é importante para as nossas vidas, que ela é o que? Fonte de vida, que ela é calor, que ela aquece o nosso planeta, que ela irradia o que? O nosso dia. Então, mas com tudo isso, com todos esses benefícios, nós temos que fazer o quê? Tomar cuidado. Você quer aproveitar o sol, mas tem dúvida de como se proteger a pele? Apesar de o sol ser fundamental para a saúde, a exposição dele em excesso pode causar danos, como por exemplo, queimaduras na pele, envelhecimento precoce e até mesmo que um câncer de pele. Por isso que nós devemos o quê? Tomar cuidados. Temos que ter muito cuidado com a exposição, com a nossa exposição ao sol. Vejam os cuidados que devemos ter com o sol ao longo da vida para evitar o quê? Esses danos a quem? Ao nosso organismo. Os raios ultravioletas UVA e UVB produzido pelo sol, ele tem aqui 95% de quê? Da radiação que atinge o quê? Os nossos corpos. Eles penetram profundamente o quê? A nossa pele e por terem efeitos acumulativos, eles podem provocar o quê? Surgimentos de pintas, como o quê? Sardas, envelhecimento, câncer de pele. Então, o que nós devemos fazermos? Nós não devemos se expor ao sol a qualquer hora. Tem um horário para que nós possamos o quê? Se expor ao sol. Então, também como manchas, rugas, além de que até tumores benignos ou então malignos. Então, crianças, o que nós devemos fazer? Nós devemos saber qual o horário que nós devemos se expor ao sol, quantos minutos nós podemos ficar exposto ao sol. Então, tudo isso é o quê? É de grande importância. Então, vejamos aqui que algumas dicas de como nós devemos se expor ao sol. Primeiro, evite a exposição ao sol entre 10 horas e 14 horas. Por quê? É quando os raios solares, eles estão o quê? Mais fortes. É quando o sol está mais quente. Então, quando esses raios solares, eles estão muito fortes, o que acontece? Pode queimar a nossa pele, podemos adquirir sardas, que vocês observam. Se vocês não têm, mas observem os pais de vocês, os avós de vocês, algumas manchinhas que tem aonde? No braço, no rosto. Então, isso tudo é por causa de quê? Por causa do excesso do sol, porque queima a nossa pele. E outro, usar óculos escuros, chapéus de abas largas, ajuda também o quê? A proteger o rosto e o nosso corpo de quê? Dos raios solares. Usar também bastante o quê? Hidratante. Nós temos o quê? Que hidratar o corpo. Esse hidratante que eu estou falando, quando eu estou falando, é de protetor solar. Mas quando eu falo assim de hidratar o corpo, é quando você ingere bastante líquido
como água e o que? Sucos naturais. Esse, criança, também essencial. São dicas que nós temos que ter o que? No nosso dia a dia. Use sempre o que? Protetor solar com fator de proteção FPS com 30 ou superior a mais. Vocês observem que isso depende de quê? Do lugar onde você mora, de como está o sol, como é a sua pele. Para isso, vocês têm também que procurar o quê? Um especialista nessa área, que é o odontologista. Por quê? Porque ele vai dizer qual é o protetor, qual é o fator que você deve o quê? Usar na sua pele para se proteger do sol. Agora vejamos a diferença entre os raios UVA e UVB. Vejamos que o UVA, ele é o que? É uma intensidade de variedade pouca durante o quê? Durante o dia e penetra profundamente onde? Na nossa pele, causando o quê? O envelhecimento e o câncer de pele, que eu já falei para vocês. Qual é esse raio ultravioleta? É o UVA. Então, vejamos aí. Agora vamos ver o UVB, que é o mais intenso, entre as 10 e as 14 horas, sendo que o principal responsável pelas queimaduras da pele e o envelhecimento de quê? Também da nossa pele, as sardas. Então vejamos aí que o VB, ele possui o quê? Apenas 5%. Por quê? Porque a sua intensidade fica mais entre quê? Entre as 10 e as 14 horas, que é o período que você deve quê? Se expor ao sol. Agora, o VA, que ele possui o quê? 90%, 95%. Por quê? Porque apesar dos perigos da exposição ao sol, ele é essencial também para quê? Para a saúde, recomendando-se ficar exposto ao sol apenas de quantos minutos? De 15 a 20 minutos diariamente. Obtermos para quê? Para que nós possamos obter uma vitamina que é chamada de vitamina D. Essa vitamina, ela é essencial. Agora eu digo para vocês, mas a gente não deve tomar. Sim, nós devemos o quê? De 10 às 10 horas até o quê? Às 14 horas. 10 e 14 horas. Porque às 10 é quando o sol está menos intenso, que os raios solares não estão tão fortes. E às 14 horas também é quando o sol já está se pondo. E o que acontece? Também não está tão forte. Vejamos também que nós devemos o quê? Ter cuidado com a hidratação de quê? Do nosso organismo. Devemos tomar bastante líquido, tanto água como quê? Sucos naturais. E quantos minutos nós devemos se expor ao sol? De 15 a 20 minutos. Para quê? Para que nós possamos obter o quê? Obtermos uma vitamina que ela é chamada de vitamina D, que é essencial para quê? Para o nosso organismo. Então, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de cuidados que devemos ter o quê? Com a pele, cuidados que nós devemos ter com o sol, durante o quê? Durante o dia. Então, a turminha da Mônica, ela tem uma letrazinha que diz assim: toma sol, é legal. Cuidado com sua pele para você não se dar mal. Toma sol, é legal. Cuidado com sua pele para você não se dar mal. Então, o que ele diz? Ele já está conscientizando o quê? A você usar o chapéu, a você usar o quê? Um guarda-chuva, a você usar o quê? Um óculos escuro. Para quê? Para você se proteger de quê? Dos raios solares. Vocês observam aí no desenho, observe na imagem, que nós temos a turminha aí. Cada um que com uma sombrinha, com guarda-chuva, para quê? E bem acima deles tem o quê? Um sol, e há uma seta que está indicando o quê? Eles estão protegidos com esse guarda-chuva, se protegendo de quê? Do sol, dos raios solares. E por isso que a música diz que você tem que quê? Tomar sol, mas tem que ter cuidado com o quê? Com a pele, para você não se dar mal.
Então, vejamos aqui, cuidado com a luz solar, que é algo que eu acabei de falar para vocês, mas aqui tem algo mais para que vocês possam entender melhor os cuidados que nós devemos ter com o quê? Com o sol. Quando eu falo assim, luz solar, está referente o quê? Ao sol. Cuidados a ter com o sol. Ao sol, cuide da sua pele. Cuidar da sua pele é importante para quê? Para que nós tenhamos ossos fortes e, ao mesmo tempo, além de ser essencial para a vida na Terra, a luz solar ela é fundamental para quê? Para a nossa saúde, pois ela está associada a quê? À produção de quê? Da vitamina D, uma substância muito importante para o nosso corpo. Foi o que eu disse para vocês, que nós devemos tomar sol, mas não com excesso, que nós devemos o quê? De 15 a 20 minutos, para quê? Para nós obtermos uma vitamina que é essencial para o nosso organismo, que é a vitamina D. Dessa forma, ficar exposto à luz solar por curtos intervalos de tempo em horários adequados para contribuir para quê? Para o funcionamento de quê? Do nosso corpo. Então, a luz solar, ela é o quê? Muito importante para a saúde, mas devemos também o quê? Ter cuidado, como eu disse para vocês, usar chapéu de abas longas, usar camisas de mangas, usar o quê? Óculos, protetor solar. Então, tudo isso são o quê? São dicas que nós devemos ter para quê? Para ter cuidado com o nosso corpo, para ter cuidado com a nossa pele, para que nós não possamos ter o quê? Um envelhecimento precoce, para que nós não possamos mais tarde ter um câncer de pele, para que nós não adquirimos o quê? As sardas, aquelas manchas pretas no rosto. Então, não adquirimos o quê? Manchas avermelhadas que chega até o quê? A queimar a nossa pele. Então, o que nós devemos ter? Muito cuidado. O sol é essencial para a nossa vida. Devemos manter o nosso corpo hidratado, como disse para vocês, bebendo água, bastante água. Nós devemos beber, criança, pelo menos 2 litros de água por dia e tomar bastante também sucos naturais. É importante passar também um protetor solar na pele, sempre que ficar exposto ao sol em qualquer situação. Só que nós temos também que procurar um especialista nessa área, que é o odontologista. Por quê? Porque ele que cuida de que ele que é especializado na área de cuidar da pele. Ele vai saber qual é o fator que você vai usar. Se é o fator 30, se é o fator 50, se é o fator 60. Depende da região, do lugar que você está morando. E depende muito também da sua pele, da sua idade. Então, para proteger os olhos, devemos utilizar o quê? Óculos escuros. Acabei de falar para vocês. Escuros adequados para evitar o quê? O olhar diretamente o quê? Diretamente ao sol. Evitar também a exposição em excesso de luz, como eu falei para vocês, de luz o quê? De luz solar, que é a luz do sol, entre o quê? Entre 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Devemos também proteger a cabeça da luz do sol, usando o quê? Um boné ou um chapéu. Em dias de muito sol, devemos usar roupas leves e de cores claras. Por quê? Porque se torna mais leve. Quando nós usamos uma roupa pesada, uma roupa grossa, vamos dizer, então nós tornamos o que assim? Ficamos irritados, porque o calor já está muito grande e essa roupa, ela fica o quê? Nos incomodando. Então, nós devemos usar roupas leves e de cor claras. Então, cuidado com os nossos olhos. Quando ficamos expostos à luz solar, na maioria das vezes, o primeiro cuidado que lembramos é com a nossa pele. E devemos também proteger os nossos olhos, pois o excesso de luz solar pode causar problemas de quê, criança? Problemas de visão. Por isso que muitas crianças, às vezes, usam óculos muito cedo. Não só as crianças, mas também o quê? As pessoas adultas. Por isso, não devemos olhar o quê? Diretamente para o sol. Nós devemos usar o quê? Usar sempre o quê? Óculos escuros. Então, esteja refletindo a luz com um brilho muito intenso. Para proteger os olhos da luz solar, podemos usar, como eu acabei de falar,
óculos escuro, chapéu, bonés, e com proteção, dentre outros. Esses cuidados, eles também contribuem para quê? Para prevenir lesões, dentre outros. Vejamos aqui alguns exemplos. Olha o reflexo da luz solar na água. Vejamos aí, é uma imagem linda, mas o que que nós devemos o quê? Tomar cuidado com esse sol que está irradiante. Você observa que esse sol está muito quente. Vejamos aqui que nós temos uma mulher usando chapéu. Ela está exposta ao sol, mas eu acredito que nessa imagem ela já tenha passado o quê? Um protetor solar adequado para a sua pele. Também ela está usando um chapéu de abas largas. Para quê? Para proteger também os seus olhos e o seu rosto. Para quê? Para que não tenha danos e nem adquira o quê? Uma doença mais tarde. Vejamos aqui que nós temos aqui mais duas imagens. Olha que interessante, muito uma imagem, duas imagens belíssimas. Veja o que que diz. Devemos usar bonés, chapéu e óculos escuros com proteção ultravioleta. Vejamos que eu falei para vocês lá no início do UVA e UVB, que um possui, o UVB possui apenas o que? 5%, e o UVA possui o que? 95%. Então, nós devemos sempre estar usando o que? Protetor solar em qualquer situação, criança. Nós temos desde criança aprender a proteger o que? A nossa pele de que? Dos raios solares. Nós devemos o que? Não se expor muito ao sol, principalmente das 10 e às 4 horas, porque são o tempo que o sol está o que? Muito quente. Vejamos aí também que nós devemos sempre estar usando não só o protetor solar, mas também outros objetos, como chapéus, óculos, bonés, camisas de manga. Mas todos esses objetos, eles são essenciais para o quê? Para proteger a nossa pele. Então, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de cuidado que devemos ter o quê? Com o sol, com a luz solar. Vejamos que desde a aula passada que nós vimos o quê? Que ele é essencial para toda espécie de ser vivo, mas também com excesso, o que acontece? Nós podemos o quê? Adquirir algumas doenças, como o envelhecimento da pele precoce, como sarda, como câncer de pele. E para que nós não adquirirmos essas doenças, o que nós devemos ter? Tomar alguns cuidados, usando protetor solar, usando chapéus, usando bonés. E também, nós temos também que se expor ao sol, mas apenas 15 a 20 minutos. Por quê? Porque nós necessitamos de uma vitamina que é chamada de vitamina C, que ela é o quê? Essencial para quê? Para as nossas vidas. Então, criança, essa foi a nossa aula de hoje. O que a turminha da Mônica diz? Toma sol é legal, mas cuide da sua pele para você não passar mal. Então, esse aqui foi o nosso recadinho, foi a nossa aula de hoje, falando sobre a importância do sol, falando dos cuidados que nós devemos ter com o sol. Então, nós temos aqui ciência, responder as páginas 225 e a 232. Por quê? Porque nós fizemos o que? Eu observo que eu sempre falei da importância do sol. Por quê? É uma revisão que eu fiz aqui sobre a luz solar. Falei sobre a importância dele, falei dos cuidados que nós devemos ter também com ele, com o excesso que nós devemos e nós não devemos ter. Então, eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje, porque é um conteúdo interessantíssimo para que nós possamos o quê? Ter uma vida saudável, para que nós não possamos ter doenças de pele mais tarde, para que nós não podemos ter um envelhecimento precoce, e por isso, o que diz? Cuide de quê? Da sua pele para você não passar mal. Use protetor solar. Tchau, criança. Até a próxima aula. Fique com Deus.